Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje é o livro Diálogo sobre a Amizade de Cícero, do capítulo 15 ao capítulo 27. Antes de começar, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos a isso. Capítulo 15. Não há bem mais apreciável que a amizade. A fortuna de muitos a exclui às vezes. Não devemos ouvir esses homens perdidos de voluptuosidade, se alguma vez vierem a falar sobre a amizade, pois eles não a conhecem, nem por regras, nem pela experiência. Qual homem, santo Deus, que se sujeitaria a viver na abundância de todas as coisas, a transbordar de riquezas, sob a condição de jamais amar nem ser amado por ninguém? Tal é a vida dos tiranos, na qual não pode haver segurança nem carinho, nem confiança, numa afeição durável, onde tudo é inquietação e dúvida, onde nem há lugar para a amizade. Como querer a quem tem medo ou a quem se julga inspirar temor? Cortejam-se, entretanto, os tiranos, mas hipocritamente e por pouco tempo. Se tombam, o que acontece quase sempre, então se verifica quão pobres eram de amigos. Tarquínio, segundo contam, dizia que o exílio lhe havia ensinado distinguir os bons dos falsos amigos, quando já não podia agradecer nem a uns nem a outros. Duvido, no entretanto, que este homem, soberbo e insolente como era, pudesse ter tido um só amigo. Mas se o caráter daquele que acabo de mencionar o impediu de adquirir um verdadeiro amigo, muitas vezes também as fortunas de homens poderosos afastam os fiéis amigos. Porque não somente a fortuna é cega, mas muitas vezes ela torna cegos aqueles a quem favorece. Tomam-se quase todos de arrogância e desdém, e nada é mais insuportável do que um asno protegido pela fortuna. É muito comum encontrarmos homens que, vindos da simplicidade, transformam-se pelas honras, poderes e prosperidade, desprezam os antigos e adquirem novos amigos. Mas que loucura a desses homens que, no cúmulo das riquezas, do crédito, da fortuna, procuram tudo o que se pode obter com dinheiro: cavalos, escravos, roupas luxuosas, vasos preciosos, e esquecem de procurar amigos, o melhor e, se me permitem dizer, o mais lindo móvel da vida. Quando fazem provisão dos outros bens, saberão para quem estão juntando, para quem trabalham? Todos esses bens pertencem àquele que possui mais força. Somente a posse de um amigo é certa e durável. E mesmo quando conservássemos o gozo desses dons da riqueza, a vida sem a amizade nos pareceria inculta, deserta e desnudada de toda a alegria. Mas basta sobre este assunto. Capítulo 16. Quais são os limites da amizade? 3 opiniões a respeito. Determinemos agora quais são os limites e, por assim dizer, os termos da amizade. Encontro aqui 3 opiniões diferentes, das quais não aprovo nenhuma. A primeira deseja que sejamos para os nossos amigos, assim como somos para nós mesmos. A segunda, que a nossa afeição por eles seja tal e qual a que eles têm por nós. A terceira, que estimemos nossos amigos, assim como eles se estimam a si mesmos. Não posso concordar com nenhuma destas 3 máximas, porque a primeira, que cada um tenha para com seu amigo a mesma afeição e vontade que tem para si, é falsa. De fato, quantas coisas fazemos por nossos amigos que jamais faríamos por nós? Rogar, suplicar a um homem que se despreza, tratar a outro com aspereza, persegui-lo com violência. Coisas que, em causa própria, não seriam muito decentes, nos negócios dos amigos tornam-se muito honrosas. Quantas vezes um homem de bem abandona a defesa de seus interesses e os sacrifica, em seu próprio detrimento, para servir os de seu amigo?
A segunda opinião é a que define a amizade por uma correspondência igual em amor e bons serviços. É fazer da amizade uma ideia bem limitada e mesquinha, sujeitá-la assim a um balanço entre a despesa e a receita. Parece-me que a verdadeira amizade é mais rica e mais generosa, não calcula com exatidão, com medo de oferecer mais do que recebeu. Não se deve temer na amizade que se vá dar demais ou que se vá perder alguma coisa. A terceira máxima é a mais perniciosa de todas. Quer que se estime ao amigo tanto quanto ele se estima a si mesmo. Mas há bom número de pessoas cuja alma tímida e desalentada não ousa aspirar a uma melhor sorte. Serão então os amigos obrigados a pensar como eles? Não deverão, ao contrário, esforçarem-se por encorajá-los, sugerindo esperanças e doces pensamentos? É necessário, portanto, prescrever outros limites para a amizade. Antes de tudo, porém, quero lembrar outra sentença que Cipião repelia com indignação. Jamais, dizia ele, se poderia encontrar uma frase mais hostil do que esta para a amizade. Amai como se um dia devesseis odiar. Não podia persuadir-se, seguindo a opinião comum, como estas palavras tinham sido de Biás, colocado entre os 7 sábios. A atribuía antes a algum homem corrompido, a um vil ambicioso que só tratasse de seus interesses. De que maneira podemos ser amigo de quem poderá ser nosso inimigo? Deveríamos desejar, então, que esse amigo fizesse o maior número de faltas possível, a fim de dar maior valor às nossas repreensões. Bem mais, as belas ações, seus sucessos, tornar-se-iam motivo de tristeza, de aflição, de ciúme. Tal máxima, qualquer que seja o autor, serve somente para destruir a amizade. Seria melhor recomendar cuidado na escolha de nossos amigos, para que não começássemos a amar alguém que devêssemos odiar mais tarde. Cipião ia mais além ainda. Sustentava que, se tivéssemos feito uma escolha infeliz, deveríamos antes suportá-la com resignação do que pensar no tempo da inimizade. Capítulo 17. Sinais para conhecer os bons amigos. Coisas que se opõem ou fazem romper as amizades. Eis aqui os limites nos quais creio poder encerrar a amizade. Que os costumes dos amigos sejam sempre puros, que uma inteira comunhão de bens, de pensamentos, de vontade exista entre eles. E mesmo se por infelicidade um deles necessitar de auxílio do outro, em alguma empresa de justiça duvidosa, mas de onde dependa sua vida ou sua honra, pode-se, neste caso, desviar um pouco o caminho certo, contanto que daí não resulte a desonra. A amizade, com efeito, condescende até um certo ponto. Todavia, não se deve negligenciar o desvelo de sua reputação. A estima pública não é um medíocre instrumento de sucesso para a gestão de negócios, e é vergonhoso obtê-la por condescendências e adulações. Contudo, deve-se procurar o apoio da virtude, que segue sempre o afeto. Mas volto novamente a Cipião, que fazia da amizade o ponto principal de seus discursos. Muitas vezes se queixava de que os homens, tão cuidadosos para com as coisas, a ponto de poder dizer quantas cabras e ovelhas possuíam, não pudessem dizer o número de seus amigos. Se se trata de comprar um rebanho, tomam a maior atenção, mas em se tratando de amigos, não têm o menor cuidado, não conhecem sinais certos, marcas pelas quais possam reconhecer os homens feitos para a amizade. É preciso escolher homens firmes, sólidos e constantes, mas a espécie é rara e é difícil conhecê-los antes de experimentá-los. Ora, esta experiência só poderá ser feita dentro da amizade.
Assim, a amizade precederá o julgamento, tornará, pois, impossível a experiência. É próprio de um homem prudente conter o primeiro ímpeto de seu afeto, como o de um coche que usamos, e experimentar os amigos, como se experimenta um cavalo novo, a fim de conhecer seu caráter por todas as faces. Comumente, um pouco de ouro basta para mostrar como é frágil a amizade de alguns. Outros, que puderam resistir a um pouco de ouro, sucumbem diante de uma soma considerável. Se encontrarmos quem prefira a amizade ao dinheiro, onde achar aquele que não prefira as honras, as magistraturas, os comandos, o poder, a autoridade? Colocai de um lado todos esses bens, do outro os direitos da amizade, e contai os que se declaram por estes. A natureza humana é fraca para resistir à tentação do poder, e se para obtê-lo precisamos sacrificar um amigo, acreditamos que a falta se justifica pela grandeza do interesse. Muito dificilmente encontraremos amigos verdadeiros entre os homens que se ocupam dos negócios públicos ou que procuram honras. Onde está o homem que prefere a elevação de um amigo? E sem ir muito longe, porque a companhia na desgraça parece à maioria dos homens um fardo pesado e penoso. Não é fácil encontrar quem consinta em repartir o infortúnio. Enio disse com razão: o amigo fiel se reconhece nas infidelidades da sorte. Entretanto, duas coisas acusam a fraqueza e a leviandade de quase todos os homens: a arrogância na prosperidade e o abandono da infelicidade. Ou melhor, desprezam-nos quando se acham numa situação feliz ou nos abandonam quando nos encontramos em má situação. Capítulo 18. Fundamentos da constância em amizade. Aquele que numa e noutra sorte se mostrou firme, constante e inflexível, deve ser considerado raro e quase divino. O fundamento desta estabilidade e desta constância que procuramos na amizade é a confiança. Sem ela, nada é estável. Escolhemos, pois, um amigo de costumes simples e fáceis, que pense e sinta como nós. Tudo isto conserva a fidelidade. Uma alma dissimulada e tortuosa não pode ser fiel. Aquele que não tem o mesmo gosto, nem os mesmos sentimentos nossos, não pode ser um amigo certo e constante. Acrescentemos ainda que um amigo não deve forjar nem ouvir com satisfação acusações contra seu amigo. Tudo isso faz parte dessa constância sobre a qual insisto há muito tempo. Assim fica provado o princípio exposto anteriormente, de que a amizade não pode existir senão entre as pessoas de bem, porque o homem de bem, poderemos também chamá-lo sábio, sabe observar somente estas duas regras na amizade: nada disfarçar ou dissimular, porque é mais nobre odiar abertamente do que ocultar seu pensamento sob um semblante enganador. A segunda, repudiar as acusações imputadas contra seu amigo, sem ficar suspeitoso, desconfiado e sempre pronto a crer que o amigo faltou em alguma coisa. Juntemos a tudo isto uma certa amenidade de linguagem e de costumes. É o mais doce condimento da amizade. Uma austeridade rígida, uma contínua severidade pode ser, de certo modo, digno, mas a amizade deve ser mais indulgente, mais franca e mais doce. É mais inclinada para a cortesia e a afabilidade. Capítulo 19. Que lugar deve ter os amigos antigos? A amizade exclui toda distinção entre eles. Apresenta-se aqui uma questão embaraçosa. Se devemos algumas vezes preferir os amigos novos dignos de amizade aos velhos amigos, assim como preferimos aos velhos os cavalos novos, dúvida indigna de um homem, porque a amizade não pode dar lugar ao fastio, à saciedade, como acontece com outras coisas.
As amizades antigas são como esses vinhos velhos, doces e agradáveis, e é verdadeiro o dito comum de que, para serem perfeitos amigos, é necessário que tenham comido juntos muitos alqueires de sal. Não se deve, porém, desprezar as amizades novas, se dão esperanças e prenunciam, como as boas árvores, frutos felizes. Contudo, as amizades antigas devem conservar o seu lugar, pois é muito grande a força da antiguidade e do hábito. E voltando à comparação feita há pouco, não há ninguém que, podendo escolher livremente, não prefira montar um cavalo com o qual esteja habituado do que um outro, ainda não experimentado. Esta força do hábito não se observa somente para com os animais, mas também com as coisas inanimadas. Assim, os lugares montanhosos, os mais primitivos, nos agradam após ter ali permanecido por muito tempo. Um ponto essencial na amizade, porém, é a igualdade entre o superior e o inferior. Existem frequentemente superioridades incontestáveis, como a de Cipião no nosso rebanho, por assim dizer. Entretanto, jamais se preferiu a Filos, nem a Rupílios, nem a Múmios, nem a qualquer de nossos amigos, mesmo inferior. Mas a que Máximo, seu irmão, homem de raro mérito, ainda que inferior a ele, o respeitava como seu superior, só porque era mais velho e queria que sua glória ressaltasse sobre todas as dele. Eis o exemplo que deve ser imitado por todos. Adquirimos superioridade de virtude de espírito ou de fortuna? Precisamos reparti-la com os nossos, comunicá-la aos nossos parentes. Nascemos de uma família obscura? Temos parentes menos favorecidos pelo talento ou pela sorte? Devemos dar-lhes força, riqueza, honras e glória. Conhecemos através das fábulas heróis que, por ignorância de seu nascimento e raça, permaneceram durante algum tempo como escravos e que, após reconhecidos como filhos de deuses ou de reis, conservaram sempre amor àqueles que durante muitos anos tiveram como pais. Como muito maior razão devemos ser assim para os nossos verdadeiros pais, pois os mais doces frutos do gênio, da virtude, de toda superioridade, são aqueles que repartimos com os nossos. Capítulo 20. Vários preceitos sobre a amizade. Assim como, no trato íntimo da amizade, os superiores devem igualar-se aos inferiores, assim, os inferiores não se devem preocupar de ver-se sobrepujados pelos amigos em gênio, riqueza e dignidade. Estes últimos, entretanto, sempre encontram razão de queixa e até de censura, principalmente se podem fazer alarde de algum serviço prestado e no qual demonstraram sua dedicação e zelo. Odiosa, por certo, é a casta de homens que lançam em rosto seus serviços, dos quais se devem lembrar aqueles que os recebem e não quem os faz. Não basta, porém, na amizade, que os superiores se diminuam. É preciso que elevem, por assim dizer, os inferiores à sua altura. Há muitas pessoas que deturpam o encanto da amizade pela impressão de serem depreciados, o que acontece somente àqueles que se creem dignos de desprezo. Precisamos curá-los desta apreensão com o auxílio de palavras e, sobretudo, de ações. Devemos servir ao amigo primeiramente segundo nossa faculdade e, em seguida, conforme a capacidade daquele a quem se quer servir. Tivesseis todo o poder do mundo, não poderias colocar todos os vossos amigos nos lugares mais distinguidos. Cipião, por exemplo, pôde fazer cônsul a Perrupílios. Não fez o mesmo, porém, com seu irmão Lúcio. Ainda que pudesseis oferecer tudo ao vosso amigo, seria necessário verificar até onde iam suas forças. Não se podem julgar perfeitamente as amizades, senão quando a idade fortificou e amadureceu os caracteres. E se os moços, a quem anima um gosto semelhante pela caça ou pelos louros, formam entre si certas ligações,
não são por isso amigos. A esse respeito, as amas e os pedagogos reclamariam, a título de ancianidade, o primeiro lugar em nossa amizade. Sem dúvida, não devemos esquecê-los, mas a afeição que se lhes dedica é de outra natureza. Sem a maturidade da razão, não há, pois, amizade durável. A diversidade dos gostos desune as amizades. E se os bons não podem amar os maus, nem os maus amar os bons, é unicamente a dissemelhança dos seus costumes e gostos que o determina. Vem também a propósito a recomendação de não prejudicar, por uma espécie de intemperança e de afeição, aos interesses mais caros de seus amigos, porque é um defeito muito ordinário. Assim, para citar ainda a fábula, Neoptoleme não teria podido tomar Troia se tivesse escutado Licomede, na casa do qual ele havia sido educado e que, lacrimoso, se opunha à sua partida. Muitas vezes se apresentam graves circunstâncias em que é preciso se separar dos amigos. Querer se opor a isso por dificuldade em suportar os aborrecimentos da ausência é mostrar uma alma tíbia, fraca e, por isso mesmo, injusta na amizade. Em todas as coisas é preciso considerar o que podeis pedir a vosso amigo e o que podeis conceder-lhe. Capítulo 21. Deve-se agir dignamente quando se rompem as amizades, que é a amizade natural. Sucede também, como por calamidade, que algumas vezes é necessário romper uma amizade, porque passo agora das amizades dos sábios às ligações vulgares. Muitas vezes, quando vícios se revelam num homem, seus amigos são suas vítimas como todos os outros. Contudo, é sobre eles que recai a vergonha. É preciso, pois, se desligar de tais amizades, afrouxando o laço pouco a pouco, e como ouvi dizer a Catão, é necessário descoser antes que despedaçar, a menos que se não haja produzido um escândalo de tal modo intolerável que não fosse nem justo nem honesto, nem mesmo possível deixar de romper imediatamente. Mas se o caráter e os gostos vierem a mudar, o que acontece muitas vezes, se algum dissentimento político separar dois amigos, não falo mais, repito, das amizades dos sábios, mas das afeições vulgares. É preciso tomar cuidado em desfazendo a amizade, não a substituir logo pelo ódio. Nada mais vergonhoso, com efeito, que estar em guerra com aquele que se amou por muito tempo. Por minha causa, como sabeis, Cipião renunciou à amizade de que Pompeius. Por causa dos partidos que dividiam a república, separou-se de Metelos, nosso colega. Nestas duas circunstâncias, ele se conduziu com gravidade, com autoridade, sem mostrar nem azedume, nem ressentimento. Apliquemo-nos, pois, antes de tudo, em afastar toda causa de ruptura. Se, contudo, acontecer alguma coisa que a amizade pareça extinta antes do que estrangulada, temamos, sobretudo, que ela se não mude em ódio violento, que traz sempre consigo as querelas, as injúrias, os ultrajes. Por nós, suportemos esses ultrajes quanto forem suportáveis, e prestemos esta homenagem a uma antiga amizade, de modo que a culpa caiba a quem os faz e não àquele que os sofre. Mas o único meio de evitar e prevenir todos os aborrecimentos é não dar nossa afeição, nem muito depressa, nem às pessoas que não são dignas. São dignos da nossa amizade aqueles que trazem consigo os meios de se fazer amar, homens raros. De resto, tudo o que é bom é raro, e nada é mais difícil do que achar alguma coisa que seja em seu gênero perfeita em tudo. Mas a maior parte dos homens não conhece nada de bom nas coisas humanas, senão o que lhes interessa, e tratam seus amigos como aos animais, estimando mais aqueles de quem esperam recolher mais proveito. Também são eles privados dessa amizade tão bela e tão natural,
por si mesma tão desejável, e o seu coração não lhes faz compreender qual é a natureza e a grandeza de tal sentimento. Cada um se ama a si mesmo, não para exigir prêmio da sua própria ternura, mas porque naturalmente a sua própria pessoa lhe é cara. Se não existe alguma coisa de semelhante na amizade, não se achará nunca um verdadeiro amigo, porque um amigo é um outro nós mesmos. Se vê nos animais aprisionados aos selvagens, habitantes do ar, da terra ou das águas, primeiro se amar a si mesmos, porque este sentimento é inato em toda criatura. Em seguida, desejar e procurar seres da sua espécie para se unir a eles, e, nessa procura, mostram um afã e um ardor que não deixa de ser semelhante ao nosso amor, quanto mais essa dupla inclinação na natureza do homem, que se ama a si próprio e que busca um outro homem, cuja alma se confunde de tal modo com a sua, que de duas não faça mais de que uma. Capítulo 22. Não é razoável procurar nos amigos qualidades que não tem quem as procura, condições da amizade verdadeira. A maioria dos homens, em sua injustiça, para não dizer em sua impudência, quer possuir amigos tais como eles próprios não seriam. Exigem o que não têm. O que é justo é que, primeiro, sejamos homens de bem e, em seguida, procuremos o que nos pareça sê-lo. Só entre homens virtuosos se pode estabelecer esta conveniência em amizade, sobre a qual insisto há muito tempo. Unidos pela benevolência, guiar-se-ão nas paixões a que se escravizam os outros homens. Amarão a justiça e a equidade. Estarão sempre prontos a tudo empreender uns pelos outros e não se exigirão reciprocamente nada que não seja honesto e legítimo. Enfim, terão uns para os outros não somente deferências e ternuras, mas também respeito. Eliminar o respeito da amizade é podar-lhe o seu mais belo ornamento. É, pois, erro funesto crer que a amizade abre via livre às paixões e a todos os gêneros de desordens. A natureza deu-nos a amizade não como cúmplice do vício, mas como auxiliar da virtude, a fim de que a virtude, que sozinha não poderia chegar ao ápice, pudesse atingi-lo com o auxílio e o apoio de tal companhia. Aqueles para quem esta aliança existe, existiu ou existirá, deverão vê-la como a melhor e a mais feliz que se possa fazer para atingir o soberano bem. Digo numa tal sociedade que se encontram todos os bens desejáveis, a honestidade, a glória, a tranquilidade e a alegria da alma, todos os bens em uma palavra, que tornam a vida feliz e sem a qual ela não poderia sê-lo. Se quisermos esta felicidade suprema, apliquemo-nos à virtude, sem a qual não poderíamos adquirir nem a amizade, nem outro objeto dos nossos desejos. Os que a negligenciam e que, todavia, imaginam ter amigos, reconhecerão afinal o seu erro, quando, nas horas adversas, forem forçados a experimentá-los. Assim, não será demais insistir. É preciso conhecer antes de amar, e não amar antes de conhecer. A negligência, funesta em tantas circunstâncias, é o sobretudo na escolha e no comércio dos amigos. As reflexões vêm sempre muito tardiamente, e como diz o antigo provérbio, o que está feito, feito está. Ligue-se de qualquer maneira, seja por um comércio diário, seja mesmo por serviços, depois, repentinamente, a menor ofensa, a amizade se quebra a meio do caminho. Capítulo 23. Todos convêm nas vantagens da amizade. Não se pode vituperar muito o descuido num negócio tão importante. Neste mundo, a amizade é a única coisa cuja utilidade é unanimemente reconhecida. A própria virtude tem muitos detratores que a acusam de ostentação e charlatanismo. Muitos desprezam as riquezas e, contentes de pouco,
agradam-se da mediocridade. As honras, à procura da qual se matam tanto as pessoas, quanto os outros as desdenham até olhá-las com o que há de mais fútil e de mais frívolo. E assim, quanto ao mais, o que a uns parece admirável, ao juízo doutros, nada é. Mas quanto à amizade, toda a gente está de acordo. Os que se ocupam dos negócios públicos, os que se apaixonam pelo estudo e pelas indagações sapientes, e os que, longe do bulício, limitam os seus cuidados aos seus interesses privados. Todos, enfim, aqueles mesmos que se entregaram todos inteiros aos prazeres, declaram que a vida nada é sem a amizade, por pouco que queiram reservar a sua para algum sentimento honorável. Ela se insinua com efeito, não sei como, no coração de todos os homens, e não se admite que, sem ela, possa passar nenhuma condição da vida. Bem mais, se é um homem de natureza selvagem, muito feroz para odiar seus semelhantes e fugir do seu contato, como fazia, disse não sei mais que Timon de Atenas. É preciso ainda que este homem procure um confidente no seio do qual possa verter o seu veneno e o seu ódio. A necessidade da amizade será ainda mais evidente se ele pudesse admitir que um Deus nos tirasse do seio da sociedade para nos colocar numa solidão profunda, onde, fornecendo-nos em abundância tudo o que a natureza nos pode propinar, nos subtraísse ao mesmo passo a esperança e os meios de ver jamais qualquer face humana. Qual é a alma de ferro que suportaria uma tal existência e a quem a solidão não tornaria insípidos todos os gozos? Assim tenho por verdadeiras as palavras de Arquitas de Taranto, que entendi recordar a velhos que as ouviram eles próprios de seus pais. Se alguém subir ao céu e de lá contemplar a beleza do universo e dos astros, todas essas maravilhas deixá-lo-ão indiferente, enquanto que o embasbacarão de surpresa se tiver de contá-las a alguém. Assim, a natureza do homem se recusa à solidão e parece sempre procurar um apoio, e não o há mais doce que o coração de um terno amigo. Capítulo 24. Entre amigos se há de dizer e se há de dar ouvidos à verdade. Mas quando esta mesma natureza nos declara por tantos sinais o que ela quer, o que procura e o que deseja, não sei como sucede que fechemos as orelhas e não queiramos escutar as suas advertências. A amizade penetra nos menores detalhes de nossa vida, o que toma frequentes as ocasiões de ofensas e melindres. O sábio deve evitá-las, destruí-las ou suportá-las quando necessário for. A única ocasião em que não devemos deixar de ofender um amigo é quando se trata de lhe dizer a verdade e de lhe provar assim a nossa fidelidade, porque não devemos deixar de sobreavisar os nossos amigos, ainda quando se trate de reprimendá-los. E nós mesmos devemos levar isto em boa vontade, quando tais reprimendas são ditadas pelo bem-querer. Todavia, sou forçado a confessá-lo, como disse o nosso Terêncio no seu Adriana. A benevolência gera a amizade, a verdade, o ódio. Sem dúvida, a verdade é molesta, se produz o ódio, este veneno da amizade. Mas a magnanimidade é o ainda mais, porque para a indulgência culpável, pelas faltas de um amigo, ela deixa-o precipitar-se em suas ruínas. Mas a falta mais grave é a que despreza a verdade e se deixa conduzir ao mal pela adulação. Este ponto reclama toda a nossa vigilância e atenção. Afastemos o ácido das nossas advertências, a injúria dos nossos reproches, que a nossa complacência, sirvo-me voluntário da expressão de Terêncio, seja farta de urbanidade, mas longe da nossa baixa adulação, este auxiliar indigno de um amigo e mesmo de um homem livre. Lembremo-nos que se vive com um amigo diferentemente de como se vive com um tirano. Quanto àquele
cujos ouvidos se fecharam à verdade ao ponto de não entender mesmo a boca do amigo, é preciso desesperar da sua salvação. Conhece-se a frase de Catão, que, entre outras, ficou proverbial. A amargura dos nossos inimigos serve-nos bem mais que a doçura dos nossos amigos. Aqueles que nos dizem quase sempre a verdade, este jamais. O que lhe é de desarrazoado é que os amigos que se advertem não se encolerizem do que deve causar-lhes pena e o façam, ao contrário, do que deve não lhes causar nenhuma. Em lugar de se encolerizar de haver mal agido, eles o são de ser repreendidos, enquanto que, ao contrário, eles se deveriam afligir da falta e alegrar-se da censura. Capítulo 25. Não há coisa mais prejudicial na amizade que a adulação. Pois que é próprio da verdadeira amizade dar e receber conselhos, dá-los com franqueza e sem azedume, recebê-los com paciência e sem repugnância. Persuadamo-nos bem de que não há defeito maior na amizade que a lisonja, a adulação, as baixas complacências. Com efeito, não se poderia dar bastantes nomes aos vícios desses homens frívolos e enganadores, que falam sempre para agradar e jamais para dizer a verdade. A dissimulação é funesta em todas as coisas, pois corrompe e altera em nós o sentimento da verdade, mas é, sobretudo, contrária à amizade. Destrói a sinceridade sem a qual não subsiste mesmo o próprio nome da amizade. Se a força da amizade consiste em fazer de várias almas uma só, como seria assim se em cada homem a alma não é a mesma, não é constante, mas variável, mutável, tomando 1000 formas? De fato, que há de mais mutável, de mais versátil que a alma daquele que se transforma, não apenas segundo o sentimento e a vontade de um outro, mas a um pequeno sinal deste, a um mínimo gesto seu? Ele diz não, eu digo não. Ele diz sim, eu digo sim. Numa palavra, eu me impus a obrigação de tudo aplaudir, como disse Terêncio, sobre a máscara de Gnaton. Seria inconcebível leviandade ter relações com gente desta espécie. Mas encontram-se muitos gnatões mais possantes pela linha, pela fortuna e pelo crédito, e tanto mais perigosos são estes lisonjeadores, pois a sua autoridade faz pesar as suas lisonjas mentirosas. Entretanto, com atenção, pode-se distinguir o verdadeiro amigo do lisonjeador tão facilmente quanto se distinguem as coisas fantasiadas e artificiais das que são naturais e verdadeiras. Uma assembleia pública, composta de multidão ignorante, sabe reconhecer a diferença que existe entre o homem frívolo, adulador do povo, e o homem grave, constante e severo, que de carícias e sepapírios prodigalizava outrora a Assembleia Popular, como ele procurava insinuar-se nos espíritos para fazer passar a lei sobre a reeleição dos tribunos. Eu, entretanto, combatia a sua proposta. Mas não falemos de mim, mas gostosamente falarei de Cipião. Deuses imortais! Que gravidade, que majestade no seu discurso! Como se reconhecia nele o chefe do povo romano e não apenas um simples cidadão. Mas vós estáveis presentes e tendes o seu discurso entre as mãos. Esta lei também, apesar de popular que era, foi rejeitada pelos sufrágios do povo. Para voltar a mim, vós vos lembrais da lei sobre a eleição dos pontífices, lei que Celicínios Crassus queria fazer passar durante o consulado de Q. Maximus, irmão de Cipião, e de Lemancinus. Vós sabeis quanto essa lei parecia popular, pois transferia ao povo a eleição dos colégios, e foi o próprio Crassus quem primeiro deu o exemplo de falar ao povo voltado para o fórum. Entretanto, a religião dos deuses, por nós defendida, facilmente superou os artifícios da sua eloquência.
Isto se passou quando eu era pretor, 5 anos antes de ser cônsul. Assim, o triunfo da causa foi devido menos à autoridade do autor que à força da verdade. Capítulo 26. Precaução para com os aduladores. Várias espécies de adulação. Assim, se sobre o próprio palco, pois desta forma podemos chamar a Assembleia Popular, onde se dá tanta importância à ilusão e ao prestígio, a verdade guarda ainda tanta força, por pouco que seja mostrada e exibida à luz, que força não terá ela na amizade, que toda inteira repousa sobre a verdade. Na amizade, onde se deve de parte a parte agir como se diz, de coração nas mãos, sob pena de perder toda a segurança e toda a confiança, onde não se pode amar ou ser amado, desde que se converse qualquer dúvida sobre o amigo. Confessemos, entretanto, esta lisonja de que há pouco eu falava. Apesar de perniciosa, só prejudica aquele que a recebe e que com ela se compraz. Também ninguém recebe mais voluntariamente a lisonja que aquele que a si mesmo se lisonjeia com a maior complacência. Sem dúvida, a virtude se estima bastante, pois ela se conhece perfeitamente e sabe quanto é amável. Também eu já não falo da virtude, mas da reputação de virtude, pois de fato muita gente existe que timbra mais em parecer virtuoso do que em sê-lo. Estes amam a lisonja. Quando se lhes dirigem palavras de louvor, do alto da sua vaidade, eles tomam essas frases mentirosas por um brilhante testemunho dos seus méritos. Não há, portanto, amizade entre dois homens dos quais um não quer ouvir a verdade e o outro está sempre disposto a mentir. Nas próprias comédias, as lisonjas dos parasitas não nos pareceriam tão interessantes se não fossem dirigidas a soldados fanfarrões. Thaís, segundo me dizes, me agradece 1000 vezes? Seria suficiente responder-lhe sim, muitas vezes. Mas o lisonjeador diz 1.000.000 de vezes, exagerando tudo, à vontade daquele que o escuta. Estas doçuras fingidas só podem seduzir o que as procuram e as provocam. Entretanto, deve-se recomendar aos homens graves e sérios que se resguardem contra lisonjas mais bem feitas. Um lisonjeador que não procura se esconder só engana aos bobos. É preciso que se desconfie dos que, mais espertos, se escondem aos olhares para mais secretamente se insinuarem no vosso espírito. Nem sempre é fácil reconhecê-lo, que muitas vezes ele contradiz para melhor aprovar, e para mais seguramente lisonjeá-la, ele combate a vossa opinião, até por fim entregar as armas e confessar-se vencido, deixando ao antagonista a honra de um vão triunfo. Que de mais vergonhoso existe que o ser assim enganado? Guardemo-nos de que digam de nós como no Epícleros. Hoje ludibriastes brilhantemente todos esses velhotes idiotas de comédia. Pois até nas peças de teatro, os velhotes crédulos e imprevidentes fazem sempre um papel muito ridículo. Mas eu não sei como das amizades dos homens perfeitos, isto é, dos sábios, falando dessa sabedoria que a natureza comporta, nossa palestra desceu às amizades vulgares e superficiais. Voltemos às primeiras e terminemos afinal este discurso. Capítulo 27. A virtude concilia e mantém as amizades. Utilidades e deleites da amizade com Cipião. A virtude, eu vos repito, Fânios e a vós, Cévola. A virtude, eis o que forma as amizades e as conserva. Nela se encontra a harmonia, a estabilidade, a constância. Logo que ela se mostra e faz brilhar a sua luz, logo que ela percebe e reconhece em alguém esta mesma luz, imediatamente se aproxima e os clarões se confundem, e nessa chama comum as almas se inflamam de amor e de amizade. São estes dois sentimentos, duas maneiras de amar. Amar
é querer aquele que se ama, sem cálculo e sem interesse. Entretanto, a utilidade é um fruto que se colhe na amizade, bem que não se procure. É com tais sentimentos que, na minha juventude, amei todos esses velhos ilustres: L. Paulus, M. Catão, C. Galos, Penazica, Tibigracus, sogro do nosso querido Cipião. Mas a amizade brilha com fulgor mais vivo entre gente da mesma idade, como entre Cipião, L. Fúrios, P. Rupílios, S. P. Múmios e eu. Agora que sou velho, por minha vez descanso na amizade dos rapazes, na vossa, por exemplo, e na de Que Tubarão. Agrada-me ainda a sociedade de Perrutílios, apesar da sua extrema juventude, e a de A. Virgínios, sendo esta a lei da natureza e a regra da nossa vida. Se uma geração deve ser substituída por outra geração, o que há de mais desejável é passar toda a vida com aqueles da sua idade, e servindo-me desta imagem, após ter entrado juntos no caminho, juntos chegar à curva extrema. Mas como as coisas humanas são frágeis e mortais, precisamos procurar sempre amigos que nos queiram e a quem queiramos. Tirai da vida o querer bem e a afeição. Tirareis tudo o que nela existe de encanto. Cipião, apesar do golpe que tão subitamente o levou, para mim vive e viverá sempre, pois o que eu amei nesse grande homem foi a sua virtude que não morre. Ela não brilha apenas para mim, que dela gozei sem cessar. Para a posteridade, o seu fulgor subsistirá ainda. Ninguém formará jamais grandes desígnios ou grandes esperanças sem se lembrar do nome de Cipião e sem ter a sua imagem diante dos olhos. De todos os bens que eu recebi da fortuna ou da natureza, nenhum existe comparável à amizade de Cipião. Nela encontrei eco perfeito sobre as coisas públicas, conselhos excelentes para os meus interesses particulares e um repouso cheio de encantos. Jamais que eu saiba, eu o ofendi na mínima coisa. Jamais dele ouvi aquilo que não queria ouvir. Nós tínhamos a mesma casa, o mesmo alimento, a mesma mesa, na guerra, em viagem, no campo. Estávamos sempre juntos. Devo falar do nosso ardor em aprender sem qualquer coisa de novo, desses estudos nos quais, longe dos olhares públicos, passamos todos os momentos de descanso? Se todas essas lembranças tivessem morrido com Cipião, ser-me-ia completamente impossível suportar a perda de um amigo tão terno e tão caro. Mas elas não morreram. Ao contrário, eu as aumento e nutro todos os dias nelas pensando. Entretanto, se delas eu estivesse completamente privado, encontraria uma grande consolação na minha idade, que não me permite longos sofrimentos. Todo o mal que dura pouco, por mais violento que seja, pode ser suportado. Eis o que eu tinha a dizer-vos sobre a amizade. Eu vos exorto ainda a estimar tão altamente a virtude, sem a qual a amizade não existe, pois que fora dela não encontrareis nada de mais excelente do que a amizade.